Olá pessoal, meu nome é Marlos Nogueira, eu sou advogado especializado em fusões, aquisições e arbitragem e esse é o canal em que eu quero compartilhar com vocês um pouco da minha experiência. Como vocês viram no vídeo anterior, eu falava sobre os desafios de uma crise societária para a empresa. Um dos riscos é exatamente o critério pelo qual as cotas do sócio que se retira será avaliada. Hoje, então, eu quero falar sobre isso. Quais são os critérios pelos quais a cota daquele sócio que pede para sair de uma empresa tem que ser avaliada? Bom, para conversar sobre isso, vamos lembrar aqui como é que começa uma empresa. Então, você tem uma vontade de empreender, tem um certo capital, e você às vezes convida um sócio para juntos montarem uma empresa. Vocês aportam aqueles recursos num contrato, que a gente chama de contrato social, e aqui eu estou falando de sociedades limitadas, que é a maior parte da forma jurídica que a gente encontra nas empresas no Brasil. E então, o valor que vocês aportam no capital social, naquele primeiro instante, a contabilidade vai olhar um negócio que chama patrimônio líquido e isso vai tender a ser igual àquele valor. De modo que naquele primeiro instante ali da empresa, quando você quer saber quanto vale os seus 50%, digamos, de cotas, isso vai estar lá refletido no patrimônio líquido da empresa. Onde é que você vê isso? No balanço. Bom, o que acontece é que a empresa começa a operar e ela começa a receber valores das vendas de produtos ou serviços que ela faz. Ela também começa a ter seus custos com empregados, com aluguel, com energia, e toda essa movimentação de receitas, de despesas, de ativos, de passivos, enfim, toda a vida da empresa, a dinâmica da empresa que vai acontecendo dia após dia, faz com que essa estrutura patrimonial dela vá se movimentando dia após dia, mês após mês, ano após ano, ora com lucro, ora com prejuízo, e a ciência que permite uma leitura desse movimento patrimonial e de resultados e que ajuda os sócios, a administração na gestão é a contabilidade. Uma dessas demonstrações que a contabilidade produz é o balanço. E o balanço tem algumas características. Quando a gente fala do balanço ordinário, o balanço que vai acontecer no término de todo o exercício social, esse é o balanço que o empresário mais conhece. Então, ali são lançadas todas as receitas, as despesas, ali são registrados os ativos, os passivos. Então, nessa composição de análise patrimonial e análise de resultado, nós temos no final do exercício a produção dessas duas principais demonstrações do empresário, que são exatamente o balanço patrimonial e a demonstração de resultado. Vamos chamar aqui de balanço ordinário. Se eu olho para o balanço ordinário, eu vou ver ano após ano, encerramento de exercício após encerramento de exercício, no patrimônio líquido, mais ou menos qual que seria a participação daquele sócio. Então, se ele tem 50%, eu olharia o balanço da empresa fechado agora em 2020, por exemplo, eu conseguiria ver qual é o valor patrimonial contábil desses 50% de participação do sócio na empresa. O que acontece é que, numa crise societária, no litígio societário, nem sempre as coisas são resolvidas na virada de ano, na virada de exercício. Portanto, há um outro tipo de balanço, que a gente chama de balanço especial, que seria o balanço levantado numa data que não fosse aquela do término do encerramento do exercício social da empresa. Então, é um balanço especialmente levantado em uma certa data. Esse balanço deveria, então, ter os mesmos critérios adotados lá no balanço ordinário e, portanto, considerar o que a lei de SA, por exemplo, diz que devem ser os lançamentos contábeis, e aí o mais relevante para o que a gente está conversando seriam, por exemplo, os ativos lançados a custo de aquisição. E, portanto, tanto o balanço ordinário quanto o balanço patrimonial especial seriam demonstrações que poderiam refletir o patrimônio líquido numa certa data e, então, eu conseguiria aferir quanto vale as cotas de um determinado sócio numa determinada data. O problema é que, no Brasil, a gente sabe que nem sempre a contabilidade é feita nas empresas com a melhor técnica. Seja por cultura dos empresários, seja por N outros fatores, a contabilidade nem sempre reflete a exata posição patrimonial e de resultados de uma determinada entidade.
Talvez por falta de confiança nessa contabilidade das empresas, o judiciário sempre teve dificuldade de julgar as questões societárias utilizando as demonstrações contábeis da empresa como referência para determinar o valor da participação do sócio. Então, já que a contabilidade não traz no patrimônio líquido todas as regras que deveriam fazer com que o patrimônio líquido refletisse uma realidade presente da empresa, mais marcada a um valor mais próximo da realidade, o judiciário acabou, então, em sua atividade de julgar litígios societários, descrevendo o que a doutrina também chamou de balanço de determinação. Balanço de determinação seria, então, um terceiro tipo de balanço, mas aí para fins exclusivamente de litígio societário, em que é levantada a posição patrimonial da empresa, mas com alguns ajustes para que os ativos, os passivos, inclusive ativos intangíveis, sejam avaliados a um custo mais próximo àquele que eles teriam de realização, e não registrados aquele custo de aquisição, como é a regra da lei societária original. Portanto, o balanço de determinação tenderia a marcar uma posição mais próxima do real em uma determinada data. Então, esse balanço de determinação é o que, por muito tempo, orientou a jurisprudência no julgamento das ações societárias para dizer quanto vale a cota do sócio. Mas muitas vezes, nas ações societárias, ao longo dos anos, a discussão sempre era, puxa, mas o sócio que está saindo deve pegar somente aquele valor correspondente àquilo que ele deixou para trás? Ou ele também deve capturar um pouco daquilo que vem pela frente, já que ele é sócio e agora está se retirando, e vai deixar a entidade que continuará operando na mão daqueles que ficam. Então começou um movimento de inserir no cálculo dessas participações via balanço de determinação alguns elementos por um critério que é um critério que a gente utiliza para chegar a um valor econômico das cotas e não a um valor patrimonial, que é o fluxo de caixa descontado, por exemplo. O fluxo de caixa descontado é uma metodologia para que eu calcule o valor econômico daquela participação e uso isso numa negociação. No mercado de fusões e aquisições, a gente sempre vai falar de um valor econômico da cota daquela empresa. Por quê? Porque o que se vende é exatamente esse fluxo de resultados futuros que quem tem troca com quem está chegando, o comprador, para que o comprador pague aquele futuro a valor presente, ele troca de posição e o comprador espera esse futuro acontecer, espera esses resultados acontecer, corre o risco do futuro. Então começou na jurisprudência um movimento de trazer para o balanço de determinação a seguinte história: olha, nós temos que considerar também os fluxos futuros, nós temos que usar a metodologia de fluxo de caixa descontado para calcular o valor da cota do sócio que se retira. Mas aí surge um primeiro paradoxo horrível, né? O sócio que se retira não vai correr o risco do futuro. Então é razoável que ele, que um dia se comprometeu a investir naquele empreendimento, a se vincular, a se empenhar naquele empreendimento, de repente peça para sair, é a retirada, e desinvista esse valor, que aí já é um primeiro problema, a empresa de repente é surpreendida com alguém que quer sacar do caixa um valor que antes estava investido, é um desinvestimento. E aí, mais do que isso, é razoável que esse desinvestimento seja calculado a um valor de futuro no qual o sócio que sai já não mais participará dos riscos, ou seja, eu vou também considerar na composição do valor um futuro que ainda é incerto, projeções que ainda poderão ou não acontecer, e já pagar para o sócio que sai que não vai correr o risco. Então esse dilema começou então a incomodar os litigantes, e aí havia posições pró e contra, dependendo do lado que se estava, até que então, em maio desse ano, de 2021, o STJ, em um julgamento, decidiu por maioria que o fluxo de caixa descontado não deve ser utilizado como critério de avaliação de cotas de uma sociedade limitada, ou seja, o balanço de determinação não deve conter como elemento e metodologia de cálculo do valor das cotas a metodologia do fluxo de caixa descontado. Nesse julgamento, a relatora entendia que sim, que o fluxo de caixa descontado deveria ser utilizado para cálculo do valor das cotas,
porque a saída de um sócio seria ou deveria ser equiparada a uma negociação. Mas o ministro Cueva divergiu, abriu a divergência e formou maioria, e o voto dele diz o contrário. Ele falou, olha, se não há previsão no contrato social, significa que os sócios nunca negociaram sobre isso, ou seja, não havia uma regra previamente estabelecida, e na ausência dessa regra, então nós não podemos falar de negociação. Se não é negociação, eu não posso utilizar um critério econômico que é tradicionalmente usado em negociações. Portanto, para situações em que o contrato social de uma sociedade limitada é omisso quanto à forma de cálculo do valor da cota dos sócios que sai, eu devo, segundo o julgamento da STJ, formado por maioria, repito, utilizar o balanço de determinação que está previsto lá no artigo 606 do Código de Processo Civil. E o balanço de determinação, segundo essa previsão e segundo o que foi o resultado do julgamento, deve trazer os ativos tangíveis e intangíveis e os passivos também a valor de saída, que é o termo que está na lei, para então calcular o valor da cota daquele que sai, sem considerar esses efeitos de um futuro no qual o sócio que sai já não estará mais na empresa, não vai correr o risco desse empreendimento. Foi essa decisão do STJ que, bem ou mal, trouxe uma luz para o caso, trouxe uma luz para essa situação, porque elimina, a princípio e segundo essa jurisprudência formada agora, vamos ver como é que isso caminha daqui para frente, mas elimina essa possibilidade de se utilizar fluxo de caixa descontado para calcular o valor de cota em sociedade limitada na omissão do contrato social. Alguns problemas podem surgir daí, um deles é, tá bom, mas e no balanço de determinação? Como é que eu calculo ativos intangíveis? Continuamos aí num limbo de critério? É um risco que eu ainda enxergo que pode acontecer e é uma discussão que ainda pode vir pela mesa. Mas já é um avanço e, como o ministro Cueva colocou muito bem no seu voto, essa posição assim firmada evita algumas distorções de mercado, como, por exemplo, influenciar um sócio minoritário a criar um impasse na empresa só porque para ele é mais vantajoso entrar com uma ação de dissolução para pegar o mesmo valor que ele conseguiria numa negociação do que, muitas vezes, tentar buscar alguém no mercado que pague para ele o preço econômico, o valor econômico que ele entenda que é devido. Então, isso poderia estimular essa indústria de ações de dissolução de sociedade, isso poderia atentar contra o princípio da preservação da empresa, porque a empresa poderia ser obrigada a pagar de sopetão e sem qualquer negociação um valor considerando um futuro que é incerto e um risco que ainda está por vir, e aí isso também poderia ser um impacto negativo para a empresa. E, por fim, o ministro Cueva ainda ressalta que essas distorções poderiam se dar, por exemplo, no enriquecimento ilícito de uma das partes, por um critério que não seria razoável, e ainda o fomento de um investimento que poderia ser sem risco, ou seja, todas as vezes em que você tivesse um investimento numa empresa, o investidor já saberia então que ele poderia sair daquele empreendimento a qualquer tempo por resultados considerando um valor econômico, seria como proteger esse investidor num cenário quase livre de risco, no entendimento do ministro Cueva nesse voto do STJ. Enfim, é isso que eu queria compartilhar com vocês. Na minha experiência, isso acontece muito, a gente vira e mexe vê litígios societários e o empresário tem que sempre ponderar todos esses riscos. Acho que o julgamento do STJ é um avanço, pelo menos dá uma luz aí em todo o cenário. Vamos ver como é que a jurisprudência se comporta daqui em diante. Se você gostou desse vídeo, dê um like, inscreva aí no canal, compartilhe e siga também nas redes sociais, no LinkedIn, no Instagram, no podcast, corporativamente. A gente também compartilha conteúdo por lá, além do site marlosnogueira.com. Um abraço e até o próximo vídeo.